Você já imaginou o que fazer para tirar nota 1000 na redação do Enem? É exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Então, se você quer aumentar as suas chances de conseguir o tão sonhado 1000, fica aqui comigo até o final. O que acontece é que a redação do Enem, ela não é avaliada como um grande bloco, sabe? Ela é avaliada a partir de competências. E para conseguir a nota máxima, você precisa tirar 200 pontos em cada competência. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que a gente faz isso? São 5 competências. A primeira fala sobre as normas gramaticais. A segunda fala sobre tipologia textual, atendimento ao tema e uso de repertórios. A terceira fala sobre projeto de texto e argumentação. A quarta fala sobre conectivos e a quinta sobre proposta de intervenção. Então, vamos entender como fazer todas elas da melhor maneira possível para conseguir os 200 pontos. A competência 1 é a competência de gramática. Como é avaliada, então, a gramática na redação do Enem, que não é a mesma forma que na escola? Você já reparou que na escola você vê redação como classificação? Então, vai ter lá uma frase, sei lá, eu gosto de bolo. E aí você vai ter que classificar qual é o objeto indireto da frase. Só que na vida real, no texto, isso não existe. Não dá para classificar as coisas no texto. Você precisa saber usar. Então, como é que a gente faz isso? Você precisa entender, sim, o que é um objeto indireto, direto também, todos eles, mas não para que você consiga classificá-lo, mas que você saiba quando usá-lo. No caso, você usa um objeto indireto sempre que o verbo pedir preposição. Então, quem gosta, gosta de algo. Logo, é um objeto indireto e você precisa usar a preposição de. Se você não usa, a gente tem um problema de ausência de palavras. Não tem problema de objeto direto, isso não é visto no Enem. Mas existe o problema de ausência de palavras, porque aquela preposição deveria estar ali e não está. Entende? Nada você vai classificar, você vai aprender a usar. E aí, são duas coisas que são avaliadas, dois grandes blocos que são usados para avaliar a competência 1. Os desvios e as falhas gramaticais. Nos desvios, a gente tem, eu vou dar uma filadinha aqui, tá? Porque é muita coisa. Nos desvios, a gente tem ortografia, acentuação, uso do hífen, separação das sílabas, uso de maiúscula e minúscula, informalidade, impropriedade vocabular, pronomes, concordância, regência, tempos e modos verbais, pontuação e paralelismo sintático. O que isso significa? Você vai ter que estudar ortografia, você vai ter que estudar acentuação, você vai ter que estudar o uso do hífen e todas essas coisas, para que você não faça o uso errado. A professora, separação silábica, sim. Quando você chega no fim da linha, você tem que separar essa sílaba para passar para a próxima, não é? E você precisa fazer essa separação da forma correta. Então, tudo que está aqui, você precisa estudar para conseguir fazer bem feito e não perder ponto por desvios. Mas, além disso, professor, o que é avaliado na competência 1? As falhas gramaticais. Elas não vão dizer respeito ao que vocês entendem como gramática da escola, né? Que é essas coisas que eu falei. Elas vão dizer respeito à pontuação. Então, truncamento, justaposição, excesso e ausência de palavras. O que isso significa? O truncamento é quando você coloca um ponto final onde não deveria ter. Então, por exemplo, a gente sabe, ou deveria saber, que não se separa o sujeito do predicado. Mas alguns alunos fazem isso na redação, eles colocam um ponto. Especialmente em frases muito longas, eles colocam um ponto que separa o sujeito e o predicado. Isso está errado, é truncamento. Ou ainda, quando você conclui uma ideia e não coloca o ponto, coloca uma vírgula, isso é justaposição. Então, essa questão de pontuação, ela é muito mais vista nas falhas do que nos desvios, apesar de ter também pontuação nos desvios, mas são com outros critérios. Competência 2. Na competência 2, a gente vai ver tipologia textual, respeito ao tema e uso dos repertórios. Sobre tipologia textual, você precisa escrever um texto que seja dissertativo ou argumentativo. O que isso significa, então? Você precisa defender um ponto de vista. Simples. Atendimento ao tema. Uma curiosidade aqui. Quando eu era aluna, eu sempre achava que o corretor não tinha como saber se eu entendi ou não o tema. Mas ele tem. Sabe por quê? Porque se eu entendi exatamente o tema, eu vou argumentar exatamente sobre o que o tema fala. Se eu não entendi o tema, eu vou argumentar sobre outra coisa. Por exemplo, teve um tema que foi sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher.
certo? Muitas pessoas falaram sobre a mulher no mercado de trabalho. Não era esse o tema, era trabalho de cuidado. Então, o corretor, ele consegue entender se você, estudante, entendeu ou não o tema a partir da leitura, da escrita que você faz sobre esse tema. Se você falou sobre mulher no mercado de trabalho, sinto muito, você não entendeu o tema. E aí você vai perder ponto por isso. Mas se você falou de mulher como cuidadora, mesmo que seja uma babá, que seja uma enfermeira, mas são mulheres cuidadoras, você já estava ali dentro do tema, tudo bem? E aí o Enem ia avaliar de acordo com a forma como você argumentou, né? Porque você pode, eu usei babá e tirei nota baixa. Sim, mas como você argumentou? Porque nada é só o que você fez, é como você fez também. Além disso, a gente tem o uso dos repertórios. Então, você precisa usar um repertório que pertença a uma das áreas do conhecimento e que esse repertório seja relacionado ao tema que o Enem está trazendo e a discussão que você está trabalhando. Ah, professora, mas eu já vi casos em que as pessoas usaram repertórios que não eram do tema. Sim, isso acontecia até ano passado. A partir desse ano, a gente vai ter um trato diferente do uso dos repertórios. Mas eu já montei um vídeo sobre isso, vai sair já já para vocês. Competência 3, projeto de texto e argumentação. O que isso significa? Em linhas claras projeto de texto é seleção e organização da sua argumentação. Como assim, professora? Eu não entendi. Veja só, quando você vai escrever um texto para a redação do Enem, você precisa escolher o que você vai argumentar. Não é o Enem que te dá isso. Você escolhe, o texto é seu, para você fazer o que você quiser dele. Então, você vai escolher um argumento. Agora, esse argumento precisa, de fato, estar condizente com o tema. E é isso que vai ser analisado na competência 3. Esse argumento, ele condiz com o tema? Ele realmente fortalece o seu ponto de vista? Seu ponto de vista, usando esse argumento, é válido? Realmente existe, na realidade, isso que você está dizendo? Então, você tem que selecionar bem os seus argumentos. E o segundo ponto é você defender bem esse argumento que você escolheu. Então, digamos que o tema seja maus tratos aos animais. Eu posso dizer que a culpa dos maus tratos aos animais é, sei lá, da questão ambiental? De não existir investimento no ambiente? Não existe isso. Mas eu posso dizer que a culpa dos maus tratos aos animais é culpa da falta de educação familiar? Posso, porque se a família educa bem uma criança desde pequena, ela não vai maltratar um animal. Se a família educa a criança para que ela ame e respeite os animais, ela não vai fazer esses maus tratos. Entende? Tem que estar condizente com a realidade do tema, porque quando você for defender essa ideia, você tem que saber defender, tem que ser possível de defender. Competência 4, uso de conectivos. Eu corrijo redação há muito tempo e eu já vi muitas vezes alunos usarem conectivos só por usar. Só porque eles ouviram falar que precisa ter conectivo no início de cada frase, no início de cada parágrafo, então eles jogam qualquer conectivo que vier na mente deles e sucesso. Não é assim que funciona. Para o bom uso dos conectivos e para uma nota boa na competência 4, você precisa usar conectivos da maneira certa. Tá bom, professora, como é a maneira certa? A maneira certa é dando direcionamento argumentativo. O que é que isso significa? Vou te dar um exemplo. Se eu falo assim, você é muito sincera, por isso que eu gosto de você. E se eu falo, você é muito sincera, mas eu gosto de você, o que mudou? O conectivo. Por isso e mais. Mas o que muda no nosso sentido? Muda aqui, quando eu digo você é muito sincera, por isso eu gosto de você, para mim a sinceridade é uma qualidade. E isso faz eu gostar de você, isso justifica. Essa é a causa de eu gostar de você. Agora, quando eu digo você é muito sincera, mas eu gosto de você, para mim a sua sinceridade é um defeito. Mas, apesar de existir esse defeito, eu gosto de você. Então, a única coisa que mudou nessa frase foi o conectivo. Isso muda completamente o sentido que eu dou para a frase. A mesma coisa acontece na sua redação do Enem. Quando você coloca um conectivo que não tem sentido ali, o corretor sabe, meu anjo, e ele desconta ponto de você. Ou ainda, às vezes, você coloca um conectivo que até caberia, mas ele muda o sentido da sua frase. Como no exemplo que eu te falei, eu usei por isso, eu usei mais. Os dois cabem na situação, mas eles vão dar sentidos diferentes. E aí o corretor vai olhar e vai pensar. Claro, nesse caso é uma opinião sua, né? Gostar ou não da sinceridade. Mas no caso do Enem, fica claro, nessa defesa do ponto de vista,
quando o conectivo não está sendo bem utilizado e quando não era aquilo que você queria dizer. Porque você vai trazer mais informações no seu desenvolvimento. E ao trazer essas informações, vai dar choque. Entende? No direcionamento argumentativo que o conectivo deu e no que você está dizendo agora. Então, é bom tomar esse cuidado. É bom não, é essencial tomar esse cuidado. Usar o conectivo com o sentido certo. Isso você encontra facilmente na internet, tá? Aula de conectivos, você vai achar várias. Inclusive, eu vou gravar um vídeo aqui pro canal mostrando os tipos de conectivos, como você vai usar cada um. Vocês sabem que eu tô voltando pro canal agora, né? Então tá ficando meio complicado. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que você tá aprendendo muita coisa e não se inscreveu ainda. Então já se inscreve, porque esse ano eu voltei com tudo aqui no canal. Competência 5 é a única, que é um parágrafo inteiro. Introdução não tem uma competência só para si. Desenvolvimento não tem uma competência só para si, mas a conclusão é a proposta de intervenção e ela tem uma competência só para si. Então, é o único parágrafo que, ao fazer o parágrafo inteiro correto, você consegue os 200 pontos. E também é o mais fácil. São só 5 perguntinhas que você tem que responder. Mas antes de eu te apresentar as 5 perguntas, vou criar a linha de raciocínio na sua cabeça, que você já deve ter entendido que não é só fazer por fazer. Tem que fazer para ter sentido. Então, vamos lá. Você fez lá a sua argumentação. Na sua argumentação, você defendeu um ponto de vista. Mas você lembra que todo o tema do Enem é um problema? Então, na sua argumentação, você vai estar defendendo um ponto de vista sobre o problema. Normalmente, a gente faz a relação de causas e consequências, é o que a gente mais vê nas redações nota 1000. Então, você vai trazer as causas desse problema, as consequências. Na proposta de intervenção, você vai trazer uma possível solução para esse problema. E aí, vamos recapitular. Você já falou sobre causas e consequências do problema nos desenvolvimentos, lembra? Para que o seu texto seja bem feito, para que você não perca ponto na competência 3 por projeto de texto, você precisa ligar essa proposta de intervenção à argumentação que você fez. Como é que a gente faz isso? Se eu falei que a culpa dos maus tratos aos animais é da falta de educação familiar, o que é que eu vou fazer na minha proposta de intervenção? Eu vou trazer uma possível solução para a falta de educação familiar. Quais são, então, as 5 perguntas que precisa ter? O que vai ser feito para resolver o problema? Essa é a nossa ação. Como isso vai ser feito? Tudo bem, vai ser feito alguma coisa, mas de que forma? Esse é o nosso modo. Quem vai trabalhar para fazer? É o nosso agente. Para que vai ser feito? É a nossa finalidade. E a 5ª pergunta é: o que mais sobre um dos outros 4 eu posso falar? O detalhamento, essa pergunta é o detalhamento, certo? O detalhamento vai ser você explicar melhor um dos 4 elementos. No meu curso Redação Versátil, eu indico que meus alunos expliquem o agente, porque é mais fácil do que explicar a ação, do que explicar o modo. Agente e finalidade são as formas mais fáceis. Mas é claro que, como aqui a gente trabalha com criatividade, não com modelo pronto, eles podem, e vocês podem também, detalhar qualquer um dos 4 elementos. Mas o agente é mais fácil. Por quê, professora? Porque é só você dizer a função desse agente na sociedade. Então, por exemplo, o poder legislativo. Qual é a função do poder legislativo? Criar, intensificar leis. É o nosso detalhamento. Então, por isso que eu indico que os meus alunos façam o detalhamento do agente, mas você pode detalhar qualquer outro dos 4 elementos: ação, agente, modo, finalidade e detalhamento. Fazendo essas 5 coisas, tendo esses 5 elementos dentro da sua proposta de intervenção, você consegue os 200 pontos. Mas, claro, é uma redação do Enem, não é brincadeira. Então, essa proposta precisa estar relacionada a um dos argumentos. Para encerrar, eu quero te dizer uma coisa. A palavra-chave da redação do Enem é sentido. Tudo tem que fazer sentido, individualmente e coletivamente, pois é um texto. Então, quando você traz uma afirmação, ela por si só tem que fazer sentido, não pode ficar confusa, mas ela também tem que servir para reforçar o seu ponto de vista, porque essa é a função geral da redação, apresentar um ponto de vista. Então, cada coisa que você traz precisa reforçar o seu ponto de vista de alguma maneira e fazer sentido dentro dessa construção. Guarda isso. Tchau, te vejo no próximo vídeo.